Será este o maior avanço científico das últimas décadas? O mundo inteiro está atônito com a revelação dos dois lobos gigantes que a empresa de biociências Colossal afirma ter trazido de volta da extinção. Estes animais não viam a luz do dia desde a era do Pleistoceno. Por isso, sim, claro que seria um acontecimento sem precedentes. No entanto, embora possa parecer que os humanos têm o poder de dar vida a outras espécies, o caso destes lobos direitos destros não é 100% verdadeiro. Acontece que, de acordo com o cientista-chefe do projeto, alguns dos traços do lobo gigante foram recriados nos lobos cinzentos atuais, através da edição das suas células, para que pudessem conter as variantes do ADN do lobo gigante. Terá sido, portanto, uma combinação de técnicas e não uma desextinção propriamente dita? Então, será que podemos ressuscitar animais extintos? Vamos ver. O que tigres dente de sabre, mamute lanoso e o dodô têm em comum? Eles estão todos extintos, e alguns pesquisadores teorizam que os humanos desempenharam um grande papel nisso. E se pudéssemos nos desculpar por nossos erros e trazer essas criaturas de volta? Isso é cientificamente possível? E os humanos permaneceriam no topo da cadeia alimentar? Este é e se. Isso é o que aconteceria se animais extintos pudessem ser trazidos de volta à vida. Um dia, isso pode deixar de ser só uma hipótese, já que a ciência está se aproximando de trazer os animais extintos de volta. O processo de trazer animais extintos de volta dos mortos é conhecido como desextinção. O que costumava ser ficção científica está lentamente se tornando realidade. É possível que isso aconteça um dia, mas, infelizmente, você não verá nenhum dinossauro. Por quê? Bem, isso porque, para que esse processo de desextinção funcione, o DNA de uma espécie precisa ter uma certa idade. Os cientistas dizem que o DNA se torna ilegível depois de 1,5 milhão de anos e que, após esse período, passa a ser praticamente inútil. Portanto, dinossauros que foram extintos há 65 milhões de anos não são elegíveis para este experimento. Desculpa aí, pessoal. Mas e se a espécie for jovem o suficiente e o DNA for legível? Cientistas podem usá-lo para a edição do genoma. Uma das maneiras pelas quais isso poderia funcionar seria usando o DNA de espécies extintas e fundindo com o seu parente animal mais próximo que ainda vive atualmente. Quer saber um dos animais que os cientistas consideram um bom candidato à desextinção? O mamute lanoso. Pequenas populações de mamutes ainda estavam vivas há apenas 3.600 anos. Especialistas acreditam que esta espécie poderia ter sobrevivido à extinção se não fosse pela ação dos humanos que a caçava. Uma maneira potencial pela qual a desextinção de mamutes poderia funcionar seria se os cientistas combinassem o DNA de um mamute lanoso com o dos elefantes de hoje. Com o tempo, esses animais híbridos poderiam se reproduzir entre si e lentamente se transformarem em mamutes puros, trazendo a espécie efetivamente de volta. Isso poderia levar alguns milhares de anos, mas com o passar do tempo, os mamutes poderiam vagar pela Terra novamente. Se esse método funcionasse, pense em todos os animais incríveis que poderíamos ter em nosso mundo. O urso da face curta, de 3,6 metros de altura, cães sem pelos e, claro, o adorável pássaro dodô. Apenas lembre-se de ter cuidado com os tigres dente de sabre que estariam correndo por aí. Vá por mim, não seria uma boa ideia mexer com eles. E se quiséssemos radicalizar, poderíamos até trazer de volta os neandertais. Embora isso pudesse ser incrivelmente perigoso e, no final das contas, seria uma ideia estúpida. Essa espécie morreria muito rapidamente, pois simplesmente não seriam capazes de sobreviver em nosso mundo atual. Com nossas dietas, germes e doenças de hoje, os neandertais não durariam muito. Isso também vale para todos os outros animais que a gente trouxesse de volta. Claro, em tese, eles deveriam ser capazes de se adaptar com o tempo, mas existe uma infinidade de outros problemas que podem surgir ao trazer uma espécie de volta da extinção. Uma coisa com a qual precisaríamos nos preocupar seria como controlaríamos essas espécies. Não iríamos querer um urso da face curta acasalando com outros ursos. Isso pode originar uma série de problemas desconhecidos. Mas o que os impediria de fazer isso de qualquer maneira? Outra pergunta que a ciência precisaria fazer é: qual exatamente o objetivo de tudo isso? Claro que ser capaz de montar um mamute seria incrível, mas realmente vale a pena?
A que tipo de propósito esses animais estariam servindo, além do nosso entretenimento? E existe a possibilidade de que esses novos seres desequilibrem os ecossistemas atuais, levando à extinção de outros animais. Uma coisa boa que a desextinção pode fazer é trazer de volta os animais essenciais que nós temos hoje e que correm o risco de desaparecer. Uma equipe de cientistas russos está trabalhando duro para ressuscitar esse magnífico gigante da Idade do Gelo. Mas e se eles nunca tivessem desaparecido e ainda vagassem pelas regiões árticas da Terra? O que eles comeriam? Iríamos caçá-los para extrair suas valiosas presas? Como eles teriam se adaptado? Este é E Se? E isso é o que aconteceria se os mamutes nunca tivessem sido extintos. Esses herbívoros de cabelos desgrenhados são primos do elefante asiático moderno. Pesando 5,44 toneladas e com cerca de 3 a 4 metros de altura, eles eram semelhantes ao elefante africano em tamanho. Eram grandes, mas não tão gigantescos quanto costumamos imaginar. Os mamutes cobertos por lã só foram extintos há cerca de 10 mil anos. Os fósseis deles são encontrados na América do Norte, Ásia, Europa e África. Então, o que aconteceu com eles? Mamutes lanosos foram construídos para viver no Ártico, em temperaturas abaixo de zero. Um dos principais motivos que permitiu que eles conseguissem viver bem durante a Idade do Gelo foi o sistema circulatório deles, que era bem peculiar. Eles têm um sistema sanguíneo que é o oposto dos humanos, com fluxo contra a corrente que alimenta o coração e pulmões com sangue venoso e faz o sangue arterial circular pelas pernas e pés. O próprio sangue deles também era especial e mantinha o oxigênio fluindo em temperaturas frias, como se tivesse uma espécie de anticongelante. Este sistema sanguíneo o único permitia que eles permanecessem aquecidos em um clima congelante e vivessem com uma quantidade de calorias limitadas enquanto ainda conservavam calor e mantinham o sangue circulando. Também tinham a ajuda das longas madeixas, pois os cabelos deles podiam crescer até 1 metro de comprimento, e eram de lã mesmo. Então a mudança climática é que foi a culpada pela extinção deles? Até agora, cientistas não chegaram a uma conclusão. Ainda é discutido se o fator que impulsionou a aniquilação dos mamutes foram as mudanças climáticas que alteraram os ecossistemas ou se foram os humanos que os caçavam. Provavelmente foi um pouco dos dois. Mas e se eles tivessem sobrevivido de alguma forma? As regiões do Ártico seriam muito diferentes e não apenas porque haveria animais peludos e gigantescos andando por lá. Haveria menos renas, alces e caribus, porque o mamute iria competir com eles por comida. Os mamutes lanosos comiam cerca de 225 quilos de vegetação por dia. Eles varriam a neve com suas presas gigantes, algumas com até 1,5 metros, para acessar a grama compactada sob o permafrost, que é o solo congelado por baixo da neve e do gelo. Este estilo de pastejo cria um ciclo que favorece o pasto em vez da vegetação da atual tundra ártica, pois a compactação do solo provocada por grandes mamíferos enquanto pastam permite que haja um congelamento mais profundo durante o inverno. Isso evita a liberação de gases de efeito estufa, porque o terreno mais firme evita o descongelamento total do pasto durante o verão. Os próprios mamutes seriam um pouco diferentes se ainda existissem. Eles teriam que se adaptar às altas temperaturas e aprender a derrotar seus rivais, os outros animais que vivem do pasto. Ser forte dá aos animais domínio sobre a paisagem, mas também requer muito mais comida, o que é uma vulnerabilidade. Portanto, os mamutes lanudos se tornariam menores do que costumavam ser e provavelmente perderiam um pouco daquela espessa manta de pelos por causa do aumento da temperatura. Eles também estariam no alvo do comércio de marfim. Na Sibéria, o derretimento do permafrost está desenterrando presas de mamutes que valem cerca de $1.000 o quilo. Com alta demanda, o marfim é exportado para a China, onde é usado na medicina tradicional, em ornamentos e em joias. Para que sobrevivessem na natureza, os mamutes precisariam de leis de proteção e de fiscalização. Mesmo com proteção, sua população seria pequena. Uma fêmea mamute não atinge a maturidade sexual antes dos 15 anos e a gravidez de um filhote dura 22 meses. Embora mamutes não existam hoje em dia, cientistas de todo o mundo estão tentando trazê-los de volta. Esse processo é chamado de de-extinção, ou seja, trazer de volta animais já extintos, usando a técnica da biologia da ressurreição. Nenhum caso foi completamente bem-sucedido.
E ainda tem a questão de saber se devemos ou não tentar. Embora pareça legal a possibilidade de ver essas criaturas incríveis de volta ao nosso planeta, nós não temos como saber os efeitos em cascata que isso poderia ter nos ecossistemas. E como vemos em filmes de ficção, trazer criaturas do passado de volta à vida não parece uma boa ideia, não é mesmo, Jurassic Park? E se sua lanchonete favorita tivesse só rinocerontes lanudos no menu? Há milhares de anos, nossos ancestrais contavam com o rinoceronte lanudo para obter carne, mesmo que isso não pareça muito apetitoso agora. Espere, você não conhece o rinoceronte lanudo? Bem, isso é porque essa enorme bola de pelos está extinta há mais de 14 mil anos, mas hoje nós estamos trazendo de volta. Como seria o nosso mundo se o rinoceronte lanoso existisse hoje? Você e seus entes queridos estariam em perigo? Humanos caçariam rinocerontes para hambúrguer? Este é o eis o que ocorreria se o rinoceronte lanudo não tivesse sido extinto. Muito bem, calce suas botas de neve porque vamos nos aventurar no mundo invernal do rinoceronte lanoso. O rinoceronte lanoso viveu durante a época do Pleistoceno Médio, há 2 milhões de anos. Outros animais existentes naquela época eram o mamute lanoso, o antílope saiga e o bisão. O rinoceronte lanudo sobreviveu a várias eras glaciais, incluindo a última era glacial, e só foi extinto há cerca de 14 mil anos. O rinoceronte lanudo viveu muito tempo com os seres humanos. Mas falaremos disso daqui a pouco. Os rinocerontes lanosos eram em média da altura de um jogador de basquete da NBA, enquanto o seu comprimento variava de 3 a 5 metros. Tamanho aproximado de uma canoa grande. Sim, eram bestas grandes e pesadas. Imagine chegar atrasado à escola ou ao trabalho e se deparar com um rinoceronte lanoso deitado no meio da estrada. Isso acrescentaria horas ao seu trajeto. Sim, boa sorte em tirar isso do caminho. Esses rinocerontes eram pesados, pesando até 2.700 quilos. Isso é comparável aos rinocerontes brancos de hoje. Seriam necessários dezenas de humanos muito fortes para tirá-los da estrada? E com seus 2 chifres muito longos e afiados, eles furariam muitos pneus sem querer. Esses chifres contribuíam na busca por comida. Vivem em regiões frias do norte da Ásia e Europa, como herbívoros. Eles usavam seus chifres para raspar sob a neve até conseguir pegar a vegetação enterrada embaixo dela. Se esses mamíferos sobrevivessem, poderíamos adestrar rinocerontes lanudos para limpar a neve de entradas e calçadas. Eu sei o que você está pensando. Esses animais imensos são uma ameaça às pessoas? Bem, isso é bastante improvável. Embora grandes, os rinocerontes lanudos não eram agressivos. Raramente se atacavam ou a outras espécies. Quando ameaçados, raspavam os chifres no chão para intimidar os oponentes. A menos que barulhos altos te assustem, você estará seguro. Os rinocerontes lanudos viveram na última era glacial ao mesmo tempo que os primeiros seres humanos. Com o clima mais quente e a vegetação que eles dependiam desapareceu. Teria sido mais difícil para esses animais enormes sobreviverem, mas alguns dos outros mamíferos que sobreviveram à Era do Gelo, como o almíscar e a rena, conseguiram se adaptar ao clima mais quente. Talvez, se o rinoceronte lanoso vivesse, você cantaria Rudolph the Red-Nosed Rhino no final do ano. O clima era apenas um dos problemas dos rinocerontes peludos. Os primeiros humanos os comiam. Utilizávamos suas peles para aquecer e seus chifres para lanças. Os antropólogos acreditam que a caça excessiva ao rinoceronte lanudo foi o que causou sua extinção. Os cientistas até descobriram que nossos primos de Neandertal costumavam comer o rinoceronte lanudo com cogumelos. Talvez tivessem uma receita de estrogonofe. Comer rinoceronte lanudo teria sido popular nas regiões da Sibéria, pois havia grandes concentrações deles lá. Mas como essa carne era bastante densa, seria difícil de mastigar.
comêssemos rinoceronte lanoso, hoje seria melhor fazer um bife. Peça o corte em fatias finas para evitar dor na mandíbula depois de mastigar. A pele do rinoceronte lanudo era usada pelos nossos ancestrais. Ela os cobria e os mantinha aquecidos no clima do norte. Se esses animais peludos existissem hoje, poderíamos fazer o mesmo? Fazer casacos com suas peles? Você teria condições de pagar por isso? Provavelmente sim. Hoje, os casacos de pele são feitos de animais menores, como marta, raposa ou chinchila. Como o rinoceronte lanoso é muito grande, há uma abundância de peles de sobra. Mais peles produzem mais casacos e reduzem o custo. Compre um casaco de rinoceronte lanoso, economize dinheiro. E com os pelos que sobram, você pode fazer perucas sofisticadas ou decorar o sofá da sua sala com algumas almofadas peludas. As exportações de países como a Rússia e a Mongólia gerariam ainda mais dinheiro. Hoje, a Mongólia é a maior exportadora de peles do mundo, faturando 325 milhões sem vender casacos de rinoceronte. Bem, imagine se eles tivessem acesso a esses enormes animais com peles. Os rinocerontes seriam mantidos em fazendas para aumentar a produção e a sustentabilidade. Agora, assim como outros rinocerontes, o rinoceronte lanoso pode ser caçado pelos chifres. Mas eles teriam algumas pessoas defendendo sua preservação. Você poderá ver grupos lutando para proteger o rinoceronte lanudo. Agora, se você mora na América do Norte, é hora de ficar animado. Pela primeira vez, você poderá viver ao lado do rinoceronte lanudo. Ao contrário dos mamutes, o rinoceronte lanudo nunca chegou à América do Norte, pois não podia atravessar entre a Rússia e o Alasca. Mas agora, há muitas maneiras de transportá-los para o exterior. Da mesma forma que os ursos polares vivem em zoológicos, o rinoceronte lanudo viveria em um habitat artificial criado apenas para ele. Isso significa temperaturas frias e muita vegetação ao redor. Se tiver sorte, pode alimentar rinocerontes. Cuidado ao se aproximar, evite os chifres. Os rinocerontes lanosos eram animais amigáveis e próximos aos humanos modernos. Com a mudança do clima, eles evoluíram com menos pelo, mas ainda é adequado para roupas de inverno. Eles podem estar junto a nós ou em zoológicos. Vou chamar um rinoceronte para limpar minha calçada. Não esqueça dos saborosos hambúrgueres de cogumelo com batatas. Se você pudesse combinar os seus genes com os de qualquer outro animal do mundo, qual você escolheria? Você iria querer o poder de um lobo? A agilidade de um gato? Ou as asas de um pássaro? Bem, é melhor você decidir logo, porque essa tecnologia está chegando. Este é E Se. Isso é o que aconteceria se criássemos seres híbridos, uma mistura de humanos e animais. Pegar emprestado características de nossos vizinhos no reino animal pode parecer uma boa maneira de fazer nossa espécie avançar, mas também pode criar muitos problemas. Para começar, já vimos como alguns de nós tratam pessoas diferentes. Então você pode imaginar como eles reagiriam aos primeiros híbridos de humanos e animais. Além disso, seria apenas uma questão de tempo até que as Forças Armadas começassem a querer usar os híbridos como nova tecnologia de guerra. Mas será que valeria a pena se essa descoberta pudesse salvar milhares de vidas? Dentro da comunidade científica, os híbridos humano-animal são chamados de quimeras, organismos que contêm material genético de duas ou mais fontes. Durante anos, vêm sendo feitas experiências com a colocação de células humanas em diferentes animais, como ratos, camundongos e porcos, cada um com diferentes graus de sucesso. Esses tipos de experimentos costumavam ser feitos sem qualquer apoio ou financiamento do governo, mas tudo mudou devido a um biólogo chamado Hiromitsu Nakaushi. Em 2019, ele recebeu o aval do governo japonês para cultivar células humanas em embriões de animais. Os embriões podem ser posteriormente transplantados para barrigas de aluguel e trazidos à luz. O objetivo é desenvolver uma nova técnica para o transplante de órgãos em humanos. A ideia é eliminar a necessidade de outras pessoas como doadores em primeiro lugar. A meta é que os animais possam atuar com segurança como hospedeiros de órgãos para nós devido às células humanas nos embriões.
Este conceito é denominado xenotransplante. No momento, o plano é fazer um embrião de animal sem inserir o gene necessário para criar um órgão específico. As células-tronco humanas seriam injetadas no embrião animal para formar um órgão de substituição compatível com o nosso, que poderia então ser colhido e transplantado. Isso proporcionaria um grande alívio para as pessoas que precisam de um transplante de órgãos. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos há 100 mil pacientes na lista de espera por um transplante de órgãos. Todos os anos, 8 mil morrem devido à falta de um doador. Apesar das perspectivas positivas desses experimentos, alguns cientistas e governos permanecem hesitantes. Uma das principais preocupações é evitar qualquer possibilidade que células humanas contribuam para a formação do cérebro do embrião animal. A ideia é prevenir o surgimento de um dilema ético, caso os animais desenvolvam consciência humana ou intelectualizem qualquer dor ou sofrimento. E esse não é o único dilema ético que acompanha tudo isso. Se a tecnologia progredir a ponto de os humanos herdarem características dos animais, a nossa espécie estaria alcançando territórios desconhecidos. Poderíamos ter, por exemplo, o setor industrial com dificuldades para cumprir os requisitos de uma população com DNA animal, especialmente uma que poderia ter pessoas vivendo bem além dos 100 anos. Fornecedores de alimentos, de produtos farmacêuticos e tratamentos de saúde, médicos e seguradoras, todos veriam mudanças significativas. Poderíamos começar a nos consultar com veterinários? E aí haveria também o risco de os países militarizarem essa ideia. Imagine soldados com asas voando e com a capacidade de correr a 100 km por hora quando estivessem no solo. Então, talvez o melhor seja não irmos muito longe por esse caminho. Talvez a gente possa aprender a cultivar um suprimento infinito de órgãos em laboratórios em vez de em animais e pudéssemos realizar transplantes de corpo inteiro. Mas isso é um assunto para outro "e se?".